Ter um bom assunto ou saber se portar no palco é o suficiente para ser um palestrante profissional? O que é mais necessário para quem quer viver do mercado de palestras? Para falar sobre esse assunto, nada melhor com quem vende palestras todos os dias. Hoje estou na companhia da Ana Tikomirov, que é fundadora da Palestrarte, uma empresa que já existe desde 2002 no mercado e também é a única empresa brasileira que faz parte da Associação Internacional de Bancos de Palestrantes. Ana, o que faz a Palestrarte? Tudo bem, Edmar? Primeiro, olá, gente. Pô, desde 2002, o tempo passa mesmo, caramba. Bom, a gente é um banco de palestrantes. Eu vou falar de uma maneira super simples. Shopping center de palestrante. Então você não vai no shopping para olhar roupa, você tem uma ocasião especial e você quer achar algum lugar que você tenha várias opções. A Palestrarte é isso. A gente tem várias opções, nós temos uma equipe de palestrantes de vários temas, vários valores de honorários. E nossa função é achar o palestrante perfeito para cada evento dos nossos clientes. Então a gente faz uma consultoria junto aos nossos clientes para entender as necessidades. Baseado nas informações que eles nos passam, a gente faz a indicação do palestrante. Essa é a função da Palestrarte. É a função da Palestrarte, entender exatamente quem é o público, o que a empresa quer e conhecer muito bem o profissional que a gente representa para saber quem a gente pode indicar para cada evento. Então, depende de uma convenção de vendas, eles querem motivar, eles querem técnicas de vendas, querem falar sobre inovação, tecnologia. Então, é entender bem isso. E muito importante, saber quem é o público para saber se aquela mensagem vai se adequar para aquele tipo de público. Um banco de palestrantes atende todo e qualquer palestrante? Na verdade, a gente tem que saber qual é o palestrante, a gente tem que avaliar o conteúdo, o perfil do palestrante, se os temas que ele abordam são temas que nós temos saída, porque muitas vezes tem, por exemplo, vou dar uma pessoa que fala sobre a área de saúde, mas um tema muito específico, que eu não tenho clientes para essa área. Então eu já sou super sincera e falo, a Palestrarte não é a empresa ideal para esse tipo de assunto. Por quê? Porque eu não atendo clientes dessa área. Então a gente precisa avaliar muita coisa antes de saber se aquele palestrante é adequado para a nossa empresa, mas eu sempre falo, o problema não é o palestrante, muitas vezes o problema é o tipo de cliente que a gente atende, é a maneira que a gente trabalha, então isso é muito importante saber. Então, um banco de palestrantes, ele faz a ponte entre uma empresa que deseja criar um evento e o banco de palestrantes é que vai captar o melhor profissional para poder atender essa empresa. Exatamente. Vocês não cuidam, então, de carreira de palestrantes? Não, pelo contrário, a gente sempre fala isso. O banco de palestrantes não foi feito para criar carreira de ninguém. A pessoa já tem que ter uma carreira, já tem que ter porque assim, a responsabilidade nossa é muito grande. E eu não posso pegar e indicar uma pessoa que está começando, porque se fizer alguma coisa errada, por falta de treino mesmo às vezes, não é porque a pessoa é ruim, né? A pessoa precisa ter um jogo de cintura, precisa saber se o público não está gostando, como é que vai mudar o que ele está falando, e isso você só ganha com o tempo. Então, não é. Então, exatamente por isso que não é qualquer palestrante. O palestrante tem que ter a carreira feita e já tem que ter uma autoridade, um respeito, porque é o seu nome que está indo para o mercado. Exatamente, e é o evento da empresa que é aquele momento que tem que dar tudo certo, e a palestra é um dos momentos mais importantes do evento. E o que faz uma empresa procurar um banco de palestrantes e não um palestrante? Porque muitas vezes a empresa não sabe direito o que eles querem, então às vezes eles têm uma ideia e eles querem conversar com alguém para ver se aquela ideia que eles têm faz sentido. Então eles procuram o banco porque a gente tem a experiência e o conhecimento de mercado para saber se aquele palestrante ou aquela ideia que eles tiveram faz sentido para aquele tipo de evento. Então para eles é mais fácil, eles economizam tempo, eles economizam tudo, porque a partir do nosso contato eles têm várias informações. E eu imagino que você deve ser também muito procurada por palestrantes para que você possa agenciar ou vender. Então você não vende palestrantes, você vende a palestra. Exatamente. Mas você deve ter uma demanda de pessoas interessadas que você represente o nome. Muita gente tem diariamente aqui, tanto que hoje eu tenho uma pessoa terceirizada que cuida dessa área, porque eu não quero deixar as pessoas sem resposta ou dizer que elas são menos importantes. Então eu tenho uma pessoa que só faz isso, recebe, conversa com as pessoas, avalia os materiais e passa pra gente aquilo que ela acha dentro do que ela conhece da empresa que poderia ser encaixar dentro do nosso perfil de atuação. Então tem muita gente, e é o que eu falei, não é que a pessoa é ruim,
mas a gente precisa saber se nós vamos dar resultado ou não, dentro de tudo que a gente está falando. Se a pessoa já tem um tempo de mercado, se a pessoa sabe lidar com o público, sabe lidar com saia justa, como é que ela vai lidar com isso. Então é muito importante essa avaliação. Interessante, deve ser um desafio para você o tempo todo. São muitos nãos. São muitos nãos, muitos nãos. Mas ao mesmo tempo a gente não quer deixar, porque às vezes nesse meio de muitos nãos pode ter um sim, que pode vir a ser o palestrante de amanhã. A pessoa então, que vai... Então eu tô entendendo que você precisa de bons palestrantes para que a tua empresa consiga ter essa reputação no mercado, para que as empresas continuem confiando em você em comprar os seus serviços. Isso mesmo. Se você não tiver um bom palestrante, não tiver um critério rigoroso na hora de selecionar o teu casting, você pode colocar o seu negócio em jogo. É isso? É, exatamente. Você bateu aí exatamente o que a gente fala. A gente precisa ter tudo isso porque tem um critério. Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa que eu não conheço. Então existe, não é simplesmente a pessoa mandou um e-mail, eu falo, vou te representar. Tem um processo por trás disso, de conhecer, de ver material, de ver palestra, de conversar com a pessoa. Então as pessoas precisam entender que não é simplesmente isso, porque se eu simplesmente pegar o material e colocar no meu site, não vou vender nunca.